Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje seguimos com o nosso estudo do livro de Isaías, chegando ao capítulo 55. Este capítulo é um convite divino para que todos venham e recebam gratuitamente a salvação. Deus chama seu povo a buscá-lo, garantindo que seus pensamentos e caminhos são mais altos do que os nossos, e que sua palavra sempre cumprirá o propósito para o qual foi enviada. Isaías 55 está entre os capítulos mais belos das Escrituras, pois revela a generosidade de Deus, seu chamado universal e a certeza de suas promessas. Ele convida todos a se aproximarem dele e a experimentarem uma vida abundante, baseada em sua fidelidade e graça. Agora, convido você a acompanhar a leitura do capítulo 55 de Isaías. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque, assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta, o que será para o Senhor por nome, e por sinal eterno, que nunca se apagará. Isaías capítulo 55 começa com um convite divino cheio de graça e generosidade. Deus chama a todos para virem até Ele e receberem gratuitamente o que realmente sacia e sustenta a vida. Este chamado à salvação é um dos mais belos das Escrituras, mostrando que a graça de Deus não pode ser comprada, mas é oferecida de forma livre àqueles que têm sede espiritual. No versículo 1, lemos: Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde, comprai vinho e leite, sem dinheiro e sem preço. Deus usa a imagem da água, do vinho e do leite para simbolizar sua provisão espiritual. A água representa a vida, o vinho simboliza a alegria e o leite é o alimento que fortalece. Tudo isso está disponível gratuitamente para aqueles que buscam ao Senhor. Esse convite se cumpre plenamente em Jesus Cristo, que disse: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37. No versículo 2, Deus faz uma pergunta importante: Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleitará com a gordura. Isso nos ensina que muitas vezes buscamos satisfação em coisas que não podem preencher a alma. Somente Deus pode oferecer o alimento que realmente nos sustenta e traz alegria verdadeira. No versículo 3, Deus reforça seu chamado: Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um pacto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Aqui,
ele menciona a aliança que fez com Davi, garantindo que a misericórdia e a fidelidade que prometeu a ele agora se estendem a todos que o buscam. Nos versículos 4 e 5, Deus promete que seu servo será um líder e testemunha para as nações. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e nação que não te conhecia correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel. Porque ele te glorificou. Essa profecia aponta para Cristo, que veio não apenas para Israel, mas para chamar todas as nações à salvação. No versículo 6, Deus faz um apelo urgente. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esse é um chamado à ação. Há um tempo para se achegar a Deus, e esse tempo é agora. A oportunidade da salvação não deve ser desperdiçada. No versículo 7, vemos um convite ao arrependimento. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Deus está sempre disposto a perdoar, mas exige que o pecador abandone seus caminhos errados e se volte para ele. Essa primeira parte do capítulo nos ensina que a salvação é um presente gratuito de Deus, mas que devemos responder ao seu chamado com arrependimento e fé. Ele nos convida a experimentar a verdadeira vida, deixando para trás aquilo que não pode satisfazer e buscando nele a fonte da vida eterna. Isaías capítulo 55 continua com uma profunda revelação sobre a grandeza dos pensamentos e caminhos de Deus, mostrando que seu plano de salvação está além da compreensão humana. Deus assegura que sua palavra nunca volta vazia, mas sempre cumprirá o propósito para o qual foi enviada. No versículo 8, lemos: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Deus nos lembra que sua maneira de agir está além da nossa compreensão. Muitas vezes, não entendemos os caminhos do Senhor, mas podemos confiar que Ele tem um plano perfeito. No versículo 9, ele reforça essa verdade, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Essa comparação nos ensina que a sabedoria de Deus é infinitamente superior à nossa. O que pode parecer difícil ou sem sentido para nós, faz parte de um plano divino muito maior. Nos versículos 10 e 11, Deus usa a imagem da chuva para ilustrar o poder da sua palavra. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Assim como a chuva cumpre sua missão de fertilizar a terra, a palavra de Deus sempre produzirá frutos e cumprirá o propósito para o qual foi enviada. Isso nos dá segurança de que as promessas de Deus são inabaláveis e de que seu plano será realizado. No versículo 12, Deus promete alegria e paz para aqueles que seguem seus caminhos. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Essa linguagem poética expressa a transformação e a restauração que Deus trará ao seu povo. Quando vivemos em obediência ao Senhor, experimentamos verdadeira paz e alegria. No versículo 13, há uma bela promessa de renovação. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. E isto será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. O espinheiro e a sarça representam a maldição e a destruição, enquanto a faia e a murta simbolizam a renovação e a bênção. Essa promessa aponta para a restauração final que Deus trará ao seu povo. Essa segunda parte do capítulo nos ensina que os planos de Deus são maiores do que os nossos e que sua palavra tem poder para transformar vidas e cumprir tudo o que ele prometeu. Podemos confiar em seu propósito e descansar na certeza de que ele sempre age para o nosso bem.
Agora, convido você a uma breve oração, pedindo que Deus nos ajude a confiar em seus caminhos e a viver segundo sua palavra. Senhor, reconhecemos que teus pensamentos são mais altos do que os nossos e que muitas vezes não compreendemos teus caminhos, mas confiamos em ti e sabemos que tua palavra sempre se cumpre. Ajuda-nos a viver em obediência e a descansar na certeza de que tua vontade é perfeita. Que possamos experimentar a paz e a alegria que vem da tua presença e ver a transformação que tua palavra produz em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 55 de Isaías. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 56. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil, e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.